Desde o iniciozinho de 2020, que as pessoas não falam em outra coisa, só no coronavírus. Eu fiz um vídeo na semana passada tentando explicar um pouquinho do que a gente sabia, mas as perguntas não param e todo mundo quer saber de algumas questões específicas. Muitas notícias surgem todos os dias, com vários vídeos, várias pessoas falando, todo mundo de repente virou especialista em coronavírus. E as pessoas leigas ficam muito nervosas porque não sabem dizer o que é verdade ou não. O Ministério da Saúde ontem lançou um selo que eles tentam colocar nas reportagens dizendo se é fake ou não é. Mas mesmo assim, ainda continua uma enxurrada de notícias. Hoje eu vou responder as 12 perguntas mais frequentes que as pessoas vêm me fazendo. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. A primeira coisa a fazer a respeito das notícias do coronavírus é não disseminar informações que você não tem certeza se estão corretas ou não. É impressionante, as pessoas ouvem uns áudios onde a pessoa que está falando não se identifica, não fala quem é, de onde veio, e sai todo mundo distribuindo esses vídeos. Enquanto o Ministério da Saúde, ele posta vídeos no YouTube, no Facebook, faz transmissões ao vivo todos os dias, falando tudo o que está acontecendo no mundo e no Brasil. E é muito difícil de entender por que as pessoas não acreditam nessas fontes verdadeiras e preferem espalhar os fakes, os vídeos que a gente não sabe de onde vem. Então não faça isso, procure ver se é verdade ou se não é antes de sair distribuindo no WhatsApp ou no Facebook ou no Instagram. O link oficial do Ministério da Saúde vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, se você está procurando informações que realmente são relevantes, dá uma olhadinha lá. A primeira pergunta é em relação da onde veio o coronavírus. Todo mundo pergunta se veio da sopa do morcego, porque circulou um vídeo por aí com imagens até chocantes e tudo. Na verdade, a gente não sabe exatamente de onde ele veio. O que a gente sabe é que o foco parece ter sido numa feira livre lá em Wuhan e que foram achados animais silvestres vivos. Então, provavelmente, algum desses animais poderia estar contaminado com um coronavírus que sofreu mutação, conseguiu infectar um humano, sofreu nova mutação e começou a ser transmitido de humanos para humanos. Seguindo na linha dos animais, outra coisa que me perguntaram bastante é se os nossos pets, animais domésticos, podem ser infectados com coronavírus. Não existe, até esse momento, nenhuma evidência que esse coronavírus possa passar para os pets domésticos. O que a gente fica preocupado é a transmissão entre humanos. O risco é entre pessoas. A terceira pergunta é em relação a encomendas vindas da China. A gente sabe que muitas pessoas têm feito essas encomendas em vários sites e existe a preocupação que você vá abrir uma embalagem e acabe contaminado com esse vírus. Isso é possível? Provavelmente não. A gente também ainda não sabe exatamente quanto tempo esse vírus pode ficar vivo fora dos organismos. Mas provavelmente é um tempo muito curto, de horas até alguns dias. Então não tem problema nenhum. Você pode continuar recebendo as suas encomendas sem medo algum. A quarta pergunta é em relação à transmissão do vírus. Como que ela ocorre? A gente não sabe exatamente qual é esse mecanismo, mas algumas dúvidas já foram sanadas. A gente sabe que ele é transmitido pelo ar, então pelas gotículas, quando a pessoa tosse ou espirra, mas principalmente pelo contato. Então, quando a gente tosse ou espirra, a gente acaba levando a mão ao rosto. E quando você toca em algum objeto e a outra pessoa vem e toca de novo, então isso rapidamente, e coça o olho ou coça o nariz, esse vírus
é transmitido. O que a gente não sabe é qual a velocidade que isso ocorre e quantas pessoas uma pessoa infectada para quantas pessoas ela pode passar esse vírus. Existem estimativas de até 2 ou 3 pessoas, mas esse número ainda não é totalmente conhecido. A quinta pergunta ainda é sobre transmissão. Será que uma pessoa pode passar o vírus sem ter sintoma nenhum? Sim, ela pode. O que a gente ainda não sabe é quanto tempo antes de apresentar algum sintoma esse vírus começa a ser transmitido. Várias outras doenças, a gente sabe que isso acontece. Por exemplo, no sarampo, até 6 dias antes da pessoa apresentar a vermelhidão no corpo, esse vírus pode começar a ser transmitido. Então, provavelmente isso acontece também no coronavírus. A sexta pergunta é em relação ao diagnóstico. Todo mundo quer saber se a gente já tem condições de fazer o diagnóstico desse coronavírus novo aqui no Brasil. Sim, a gente já tem condições, mas a gente ainda não tem um teste rápido que nem tem lá na China, que fica pronto de 2 horas a 15 minutos. O nosso teste ainda demora de 6 a 10 dias para ficar pronto. É um teste ainda muito caro, mas a gente tem condições de fazer esse diagnóstico e acredito que rapidamente esse teste rápido estará disponível para a gente aqui no Brasil. A sétima pergunta é em relação justamente a casos no Brasil. A gente já tem algum caso confirmado aqui? Não, ainda não temos. Temos sim alguns casos suspeitos que já foram coletados os exames, mas a gente ainda não tem os resultados. São poucos casos. Então você não precisa ficar preocupado achando que o Ministério da Saúde vem escondendo isso de vocês. Pelo contrário, eles estão sendo muito claros com todo mundo e todas as informações estão disponíveis no site que eu vou deixar aqui na descrição do canal para vocês. É importante eu falar aqui para vocês que, contrariando o que muita gente pensa e fala e divulga, o Ministério da Saúde tem sido extremamente claro com toda a população e toda a comunidade médica. As informações têm sido disponibilizadas online no tempo em que elas acontecem, pelos ministros, com canal oficial. E isso é muito importante. Eu nunca vi, nos meus 20 anos de profissão, informações oficiais sendo divulgadas com tanta rapidez e tanta clareza. Isso dá um conforto muito grande para quem está trabalhando na ponta. E também para a gente poder passar as informações corretas para vocês. Então, mais uma vez, cuidado com informações não oficiais que vocês recebam pelas mídias sociais. Em relação ao Brasil, todo mundo quer saber se o carnaval vai ser cancelado. E, a princípio, nenhum canal de comunicação oficial falou a esse respeito. Pelo contrário, os ministros falam que não tem chance disso acontecer. Primeiro, porque a gente está num clima muito diferente lá da China. Durante o verão, todos os vírus respiratórios têm uma menor capacidade de infectar a população. Então vamos com calma, provavelmente ele realmente não vai ser cancelado, mas a gente precisa esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. A oitava pergunta é em relação à mortalidade. Todo mundo que pega o vírus morre ou fica grave? Não, isso não é verdade. Eu tenho os dados atuais aqui para vocês até ontem, dia 1º de fevereiro de 2020. Existem 11.953 casos confirmados no mundo. Na China, são 11.821. A grande maioria realmente está lá. 1.795 ficaram muito graves e ocorreram 259 mortes até ontem. Só para a gente fazer um paralelo, eu peguei alguns dados do vírus influenza aqui no Brasil de 2018. Influenza é um daqueles vírus que vocês já devem ter ouvido falar, H1N1. Então, em 2018, no Brasil,
nós tivemos 33 mil casos notificados no Brasil. Só que aqui vale a pena lembrar que a gente só notifica casos graves, que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. 33 mil casos no Brasil. E destes, quase 5 mil óbitos. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem vacina contra esse vírus influenza. Então, eu não consigo entender por que a gente tem tantos casos de óbito com um vírus que a gente tem vacina e está todo mundo preocupado, desesperado com o que está acontecendo na China, com 259 mortes. Eu não estou falando que lá não é grave e que ninguém precisa se preocupar. O que eu estou falando é que a gente precisa, sim, olhar para o que está acontecendo aqui no Brasil e ver o que a gente pode mudar. E não ficar esperando, cheio de alarme, achando que o coronavírus vai chegar e vai matar todo mundo. A 9ª pergunta é em relação ao tratamento. A gente já tem algum tratamento eficaz para o coronavírus? Ainda não. Existem sim vários trabalhos já sendo publicados que talvez alguns dos antirretrovirais que a gente tenha disponível para tratamento de HIV possa ter alguma ação sobre ele. Mas a gente ainda não tem essa informação oficial. Então, até o momento, a gente não tem nenhum remédio específico para fazer. A 10ª pergunta é em relação à vacina. A gente já tem uma vacina eficaz contra o coronavírus? Não, mas os pesquisadores já estão estudando, só que o desenvolvimento de uma vacina nunca é rápido. A gente tem que lembrar que só temos um mês de epidemia. Então, isso ainda deve demorar um pouquinho. E quem já tomou a vacina da gripe? Está imune para o coronavírus? Não. Infelizmente, essa vacina não tem ação sobre o coronavírus, ela tem ação sobre o vírus influenza, que é o que a gente falou na questão anterior. A questão 11 é sobre a teoria da conspiração. Recentemente, também começaram a aparecer na internet posts e sites divulgando que o coronavírus foi liberado por algum outro país querendo derrubar a China, ou até mesmo pela indústria de remédios tentando aumentar suas vendas de remédios e vacinas, ou até para o controle populacional. Isso não faz o menor sentido, gente. Primeiro, porque ninguém tem muito controle sobre os vírus respiratórios. Ninguém vai liberar um vírus assim que a gente nem sabe o quanto mata. E outra coisa, a gente ainda não tem vacina e não tem remédio. Então, por que alguma indústria ia fazer isso para tentar vender alguma coisa, se ainda nem existe cura ou vacina? Então, vamos parar de focar em teorias conspiratórias e vamos focar no que a gente tem que fazer para prevenir qualquer doença respiratória ou então a maioria das doenças infecciosas. Então, antes de me encher o saco com essas perguntas de teoria conspiratória, toma sua vacina do sarampo, dá uma olhadinha para ver se ela está em dia, vê se a sua vacina da gripe está ok e depois a gente conversa sobre o coronavírus. A 12ª pergunta é em relação às viagens para a China. As pessoas perguntam, eu devo viajar? Eu devo cancelar a minha viagem que já está paga há mais de um ano? Até esse momento, a gente não tem nada em relação ao bloqueio dos aeroportos. Mas a minha opinião pessoal é que se você não tem urgência de viajar nesse momento, fique quietinho em casa, porque a gente ainda não sabe muito o que vai acontecer. E aí depois você acaba gerando pânico entre as pessoas e entre a sua própria família. E pessoas que estão retornando lá da China ou das áreas próximas, existe alguma precaução que deve ser feita? De maneira oficial, ainda não. Mas algumas empresas e algumas escolas estão deixando seus funcionários e seus alunos em isolamento social por 14 dias, justamente pelo medo da pessoa poder transmitir o vírus sem sintomas. Então é importante que, se você está voltando de alguma área
que tenha tido transmissão do vírus, que você converse com a sua empresa ou com a escola dos seus filhos antes de retornar ao seu dia a dia normalmente. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o coronavírus. As informações estão em constante mudanças, novas atualizações eu venho aqui falar para vocês, mas o importante é higienização das mãos, etiqueta da tosse e não espalhar fake news por aí. Obrigada e até a próxima. Até ele concordou comigo. Olha, Cabrinha! Você quer a foto? Cabrinha! É, vamos! Peraí.